Então, nós estamos continuando, né, nosso conteúdo. Hoje a gente abre, né, o nosso segundo bimestre. Então, quando a gente fala de nota, começar o segundo bimestre é como se a gente estivesse começando uma nova etapa, né, nos nossos estudos. Então, tudo que a gente fizer agora, a gente já está pensando lá na Oficial 2, né, nas parciais 2. Então, por isso que é legal a gente discutir aí bem certinho como que vai ficar nosso segundo bimestre. Então, de início, o começo, né, da nossa disciplina, a gente vai estudar a parte de pressão em fluidos e princípio de Pascal. O princípio de Pascal é uma aplicação de pressão. Então, eu vou trabalhar com vocês esses dois capítulos meio que juntos. Então, hoje a gente vai meio que falar do capítulo 1 e do capítulo 3.2. Não sei se a gente termina hoje ou não, mas assim, a gente vai seguindo aí, né, nesses dois aí. E aí o terceiro capítulo, ele é sobre fluidos também. Só para ficar mais claro como que está nosso próximo semestre, eu vou compartilhar aqui com vocês o livro. Então, aqui está o livro da nossa disciplina. Então, unidade 1 e 2, né, a gente focou na parte de rotação de corpos. E agora, na unidade 3 e 4, a gente vai dar uma guinada totalmente. Então, a gente vai parar da parte de mecânica e aí a gente vai entrar aqui na parte de estudo de fluidos. Os 3 primeiros capítulos, a gente vai fazer o estudo do que a gente chama de hidrostática. Então, a gente estuda os fluidos que estão em repouso. Na parte 3.4 aqui, a gente já estuda, a gente já faz o estudo de fluidos em movimento. Então, a gente já vai começar a falar de vazão e de coisas nesse sentido. Na unidade 4, a gente vai falar de temperatura e calor. E aí, de novo, a gente troca bem o assunto e foca nessa parte aí de aquecimento, de temperatura. Então, esse segundo bimestre está bem diferente do primeiro. Porém, eu acho que das partes de física, essa parte de fluidos e de temperatura, normalmente são os assuntos mais interessantes, que a gente vai os exemplos que mais tem coisas práticas, então vai ser legal por causa disso. Então a gente trabalhar aí com essa unidade 3 e essa unidade 4. Antes da gente começar, eu havia comentado para vocês que eu ia pedir um projeto agora para o segundo bimestre. Então, acho que eu vou começar a aula falando sobre esse projeto aí com vocês. Então, a ideia é a gente fazer a nossa oficial valer menos pontos. Então, a gente vai fazer a nossa oficial valendo só 3.000. Então, vamos escrever aqui, ó. Projeto para projeto valendo 1.000 pontos na oficial. Então, esse projeto ele vai ser apresentado, né, por vocês. Eu vou explicar certinho aqui qual são as regras. Então, temos um seminário e apresentação de experimentos voltados à disciplina. Então, o grupo pode ser no máximo 3 pessoas. O grupo deverá filmar um experimento do assunto Professor, Oi. Se caso quiser fazer ao vivo aqui também, não tem problema, né? Tipo,
acho que não tem problema não. Beleza. Então, deverá filmar o experimento do assunto de física e energia e enviar para jonatasangélica.com ou no WhatsApp, meu telefone. Então, vocês filmam, vocês me mandam para eu ver antes da apresentação, que é para eu saber se tem a ver com a disciplina, para saber se vocês derem. Aí eu mesmo reproduzir para vocês aqui na hora, porque às vezes não dá certo de vocês reproduzirem em casa. Porque vocês têm que compartilhar coisa, muitos de vocês ainda estão com o e-mail como convidado, aí não vai conseguir apresentar. Então, vocês vão enviar para mim. Professor, Oi. no caso, são 3 pessoas, 3 experimentos ou só um por grupo? Só um. Aí só um trava, né? Viu? Poderá ter experimento repetido. Então, precisa reservar o experimento comigo antes. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar, né, na internet algum experimento, ou um site, ou se for da cabeça de vocês, vocês vão descrever mais ou menos o que vocês vão fazer. Aí vocês vão enviar para mim, pode mandar no meu WhatsApp, no privado, e aí eu vou reservar. O experimento que você fizer, ninguém mais pode fazer. Então, não pode ter experimento repetido. Se alguém não reservar e chegar no dia apresentar repetido, vai perder nota ou acho que ficar até com 0, porque tem que reservar, não vou aceitar experimento repetido. Então, eu preciso aprovar. Vou colocar aqui a data de apresentação. Vou abrir aqui o calendário, que vai ser uma semana antes da nossa oficial. Então, deixa eu abrir aqui nossa aula 0. Então, aqui, ó, vamos ver. Nossa oficial, ela vai ser dia 2 de junho. Vai ser nossa oficial. Na verdade, vai ser a semana, né? Do 27 até o dia 2, aqui tá falando. Então, vai ser uma semana de oficiais. Então, se é do dia 27, que é numa quinta, então provavelmente a gente apresente aí dia 26, então. 26 de maio. Então, deixa eu anotar aqui. Professor, esses experimentos aí que o senhor está falando sobre a matéria de física e energia, pode ser desde o primeiro bimestre, né? Pode ser se você quiser fazer um de torque, pode fazer. Entendi. Mas se quiser fazer de temperatura, ou de calor, de fluidos, pode fazer também. Pessoal, tem a sala inteira para terminar, então eu vou colocar aqui, ó, os vídeos não deverão exceder 5 minutos. Porque senão não dá tempo de todo mundo apresentar. Coisa precisa ter a explicação do experimento. Não adianta só filmar lá um trem esquentando e não explicar o que aconteceu. E aí, como vai ser um seminário, né, a gente vai poder conversar sobre o assunto, eu posso fazer pergunta, algum colega pode perguntar, então a ideia é a gente apresentar e ir discutindo aí conforme vai ocorrendo as apresentações. Eu tô achando que talvez esse 26 talvez seja melhor para deixar ele reservado para caso não dê tempo e para a gente fazer uma revisãozinha. Então eu vou colocar uma semana antes aqui, eu vou colocar 19 de maio. E aí, se não der tempo, a gente apresenta em 2 dias e aí eu faço a revisão no último dia, para garantir que a gente tenha esse experimento representado.
Dúvidas, pessoal, a respeito disso? Beleza, então? Posso continuar? Por enquanto tá de boa. Pode continuar. Então tá. Vou até tirar um print aqui e já vou mandar. Se tiver alguém que perdeu, já vai. Então, a oficial de vocês vai valer só 3.000. Porque 1.000 pontos vai ser desse trabalhinho. Beleza? As parciais, pessoal, novamente o portal vai valer ponto. Então, façam o portal e aí eu também já tenho que colocar uma data aqui para vocês, para fazer a unidade 1. Então, acho que até dia 5 de maio, tá, pessoal? Vou até colocar aqui. Ô, professor, puxando esse assunto de nota aí, que hora que a gente pode olhar a respeito lá do portal do AVA, do lançamento? Ah, sim, eu vou fazer a vista-prova depois do intervalo. Tá, muito obrigado. Então, vou dar aula até a hora do intervalo e depois do intervalo eu resolvo a prova com vocês e aí a gente resolve um por um as notas. Professor? Beleza. Oi, Igor. Assim, então a gente vai ser que nem a senhora fez ontem? A prova? Isso, a gente vai ter esse primeiro horário de aula, aí no segundo horário o senhor vai ver as questões da prova? Isso. Aí nesse segundo horário, o senhor já vai liberar os alunos também? Quem não quiser fazer a vista, não precisa ficar assistindo, aí tá liberado. Entendo, obrigado, professor. Beleza. Então tá, pessoal, tá aqui registrado, então, esse projeto vai valer 1.000 pontos na Oficial 2, e aí vocês pegam e apresentem, e aí a Oficial vai valer menos pontos. Tá? E aí vocês vão apresentar para mim. Vamos lá, vamos começar nossa aula então. Essa pergunta aí para vocês, pessoal. Por que a munição de um revólver tem a ponta mais fina? Não precisa ser só de revólver. Para diminuir a resistência do ar? Pode ser, mas é boa resposta. Mas por que ter uma ponta diminui a resistência do ar? Eu acho que é que nem as lojas... pode falar? No caso, para reduzir o atrito com o ar, né? Mas na questão da ponta em si, é mais por questão como é que eu posso dizer, de alinhamento, digamos, do projeto. Porque se ele fosse chato, além de um atrito maior, ou provavelmente ele sairia de sua rota. Tá certa a resposta. Mas por que ter ponta fina diminui atrito? Porque a área de contato é menor, né? Então já começamos a falar umas coisas interessantes aqui. Tem a ver com área. Por que a gente amola a faca? Porque a área de contato também é menor. Na hora de cortar as moléculas as partículas da carne, no caso. Então, quer dizer que o ato de amolar uma coisa, quer dizer que eu estou diminuindo a área dela? É isso? De certa forma, sim, professor. Vocês concordam, pessoal? Eu fico fazendo suspense, né? Aí parece que vocês estão falando só coisa errada. Mas olha, professor, eu acho que a bola para discussão. Eu acho que eu concordo sim, professor, porque a gente amola a faca, né, para deixar o fio dela mais cortante, né? E aí ele fica mais cortante por quê? E ambos têm a ver com letalidade. Na bala, onde ela pega ali, a fragmentação eu acho que é menor, né? No caso, eu acredito que sim. Tenha mais chance de pegar os órgãos. Aí depois... tem a ver com letalidade, eu acredito. Sim, tem a ver também, mas é tipo pensar, mas por que ela perfura mais, né? Por ser mais, por ter a ponta menor, né? Isso que pode ser a pergunta.
professor. Outra pergunta aqui, ó. Quer ver, ó? Professor, Oi, pode falar. no caso, pode ser também a questão de, que nem o rapaz acabou de falar aí, a quantidade de moléculas, né? Se você tem uma quantidade de moléculas bem pequena em relação a outras, por exemplo, se for cortar um pedaço de carne com uma faca afiada, as moléculas do aço, digamos assim, eles seriam bem menores, conseguiriam romper as moléculas da carne tranquilamente. Não, para mim, vocês responderam, todo mundo respondeu certo. É isso, mas agora o que a gente pode tentar fazer é transformar isso em matemática. Tentar mostrar o que tem a ver você ter uma área menor em fazer que as coisas cortem melhor ou perfurem melhor. Então, a gente vai... a gente pode tentar achar uma relação matemática disso. Então, vamos discutir aqui, ó. Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar uma agulha. Se eu tivesse uma agulha que ela fosse assim, ó. Exatamente nesse formato aqui. Será que ela ia perfurar alguma coisa? Até poderia, mas seria bem complicado, né, professor? Vamos supor que seja uma agulha feita de diamante. Ela não vai quebrar. A gente vai garantir que ela não quebra. Eu consigo perfurar alguma coisa com essa agulha dessa largura que está aí? Aqui está exatamente do mesmo tamanho de verdade, esse desenho aí. Será que eu conseguiria? Teria que ter uma força e uma velocidade de impacto para você furar, dependendo do objeto. Ah, então aí, ó, já estamos adicionando mais uma coisa. Mas, e, ó, vamos pensar na velocidade. Mas se eu encostar ela, tipo assim, num pano, e se ela já estiver encostada, ela não tem como ela pegar velocidade. Eu conseguiria furar o pano? Não. Exercendo uma força, Se sim. fizer uma força grandona, a gente consegue. Né? Se eu fizer uma força grande o suficiente, até uma mão atravessa um pano. Né? E nem necessariamente precisa ter velocidade, porque ela pode já começar encostadinha. Só que, tipo assim, se eu aplicar a mesma força com uma agulha nesse formato ou uma agulha assim, quem que perfura melhor? Aqui é mais fina. Então, é mais fina. Então tem a ver com área, porque se for fino é mais fácil de perfurar, né? Ou cortar e tal. E a gente também comentou que tem a ver com força. Tem alguma coisa a ver com a massa do objeto? Ah, sei. A massa vai ter mais influência se tiver a ver com a atração, né, do peso e tal. Então, assim, ó, tem a ver com área, porque se for fino, a gente sabe que perfura. Tem a ver com força, porque mesmo que o treco seja sem ponta, mas se eu fizer uma força suficientemente grande, eu também consigo cortar, né? É tipo assim, imagina, a gente deu o exemplo do churrasco, eu gostei. Imagina que o cara tá com a faca cega, ele consegue cortar a carne? Sofre, hein? Consegue, mas sofre, né? Ele tem que fazer o que a mais? Tem que fazer mais força. Que a molar, né? A molar Ou então antes, né? Antes. A molar é fácil. Mas vamos supor que você não tem como amolar. Então você vai ter que fazer mais força para cortar. Porque não está amolado, você não consegue diminuir a área, então você tem que aumentar a força. Então, ó, se eu diminuo a área, fica mais fácil. Eu consigo perfurar. Se eu aumento a força, eu também consigo. Então tem uma relação na física que trabalha exatamente essas duas grandezas aqui que a gente está falando, de área e força. E é justamente a pressão. Então, a grandeza física que relaciona força e área é a pressão. Então, se eu faço mais força, eu tenho mais pressão.
Então eu consigo ou perfurar, ou quebrar, ou apertar, ou fazer o que eu quero. Ou, se eu diminuo a área, eu também aumento a pressão. Então, olha que interessante. A pressão não depende só da força que você faz. Depende da área de contato também. Então, áreas menores, você consegue, para a mesma força, concentrar uma pressão maior. Então, esse exemplo aí de você ter uma agulha ou uma faca com ponta, uma faca molada, uma faca sem estar molada. Para você ter a mesma pressão, ou você aumentar a pressão, por exemplo, ou aumenta a força, ou diminui a área. Então, isso aplica em diversas coisas. Isso aplica nesses exemplos que eu estou dando aqui, tipo de força, e de pressão, e de agulha, e de munição, etc. Mas isso também se aplica em fluidos, que é o que a gente está interessado. Porque o fluido, ele também consegue fazer uma força numa área. Então, é isso que a gente depois vai aplicar, né, esse conceito de pressão para essas outras... Eu estou chamando pressão de P, mas deixa eu só ver que letra que o livro está usando, para eu chamar com a mesma letra do livro, porque senão depois vai virar confusão. O livro está usando P também. Então, a gente tem que ficar esperto. Esse P que a gente está usando aqui é P de pressão, não é P de peso. Então, a gente tem que ficar atentos aí para não confundir. Unidade de medida. Se pressão é a força sobre a área, então isso aqui tem que ser o quê? Newton sobre metro quadrado. E aí, esse Newton sobre metro quadrado ganha um nome novo, por isso vira Pascal. Então, Pascal é o nome da unidade de medida no Sistema Internacional para pressão. Então, igual eu comentei com vocês, na disciplina a gente só usa coisas como fala? Nacional de medidas. Se é no Sistema Internacional de Medidas, então a gente vai usar o Pascal. Por quê? Porque Pascal é Newton, que é a unidade do Sistema Internacional para força, e metro quadrado, que é a unidade para Sistema Internacional de área. Então, tá aqui, Pascal. Tranquilinho? O que é Pascal? Então, esse SI aqui, ó, é o Sistema Internacional de Medidas que eu estou falando. Então, a gente fala, o SI, isso aqui é o SI, quer dizer o quê? Sistema Internacional de Medidas. Como a gente vai falar de fluidos, né, na disciplina, a atmosfera, como ela é feita de gases, né, então ela é um fluido também, ela flui. E aí, se a gente relacionar isso com pressão atmosférica, a gente tem esse valor aqui, ó, que é normalmente o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Aqui a gente já começa a ver uma nova unidade de medida de pressão. Ó. A gente tem o ATM, que significa uma atmosfera. Então a gente pode pedir pressão em atmosferas. Então, um ATM é a pressão que uma atmosfera faz, só que ao nível do mar. Isso aqui é uma discussão interessante. Ó. Vamos imaginar assim, ó. Aqui está o chão. Oi. Não sei se é só para mim aqui, mas tá um delayzão bem grande. É só para mim, galera? Aqui tá normal. Aqui tá normal também. Aqui tá normal. Internet, olha. Beleza. Então vamos imaginar aqui, ó. Aqui vamos fazer aqui uma praia e é o mar. Deixa eu pegar de outra cor aqui. Tá? Mar vermelho é só na Bíblia. Na verdade, só na Bíblia não, né? Tem em outro lugar. Tem na geografia. Tá o mar. Então, aqui está a pessoa nível do mar, certo? Está na praia. A pessoa e aqui tem uma outra pessoa aqui em cima de uma montanha.
Onde que a pressão atmosférica é maior? A nível do mar? Por que você acha que a nível do mar é maior? Por estar mais próximo do solo? Do eixo, sei lá. Talvez. Ó, vamos pensar. A gente está falando de pressão atmosférica. Então é a pressão que a atmosfera faz. Ah, não. Então, quanto mais alto... Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Agora eu lembrei de filmes para pressão atmosférica. Não sei se estiver voando. A pressão atmosférica é maior, verdade. Quanto mais longe, a atmosfera é maior a pressão. Não. Não? Não, olha o tanto de ar que tem aqui em cima dessa cabeça aqui, ó. E olha o tanto de ar que tem em cima dessa outra. Professor, A pressão aqui é essa aí maior. é a questão da... Essa aí é a questão da panela de pressão também, né? A nível do mar não se precisa de panela de pressão para cozinhar alguns alimentos. Já em outros lugares mais altos precisa. Não dá assim para afirmar que não precisa, porque se a pessoa tiver paciência suficiente, ela consegue cozinhar sem a pressão atmosférica. Só é mais rápido. Mas a nível do mar vai ser mais rápido utilizar a panela de pressão mesmo. Mas aqui, ó. Esse que está no nível do mar, olha o tanto de ar que tem na cabeça dele. Esse aqui que está aqui em cima só tem isso, ó, porque o planeta Terra, a atmosfera vai estar assim, né? Circulando aqui, né? Quanto mais alto, menos pressão tem. Por isso que se você subir muito, você fica sem ar, você não consegue nem respirar, porque vai acabando a atmosfera, vai ficando cada vez mais rala, cada vez menos. Por isso que você não consegue respirar no espaço, vai chegar uma hora que a atmosfera acaba. Então, quanto mais alto, menos atmosfera, então tem menos ar para pressionar você. No nível do mar, a pressão é maior. Se ele desce aqui, ó, e vai nadar aqui dentro do oceano, vou até colocar ele triste, ó. Aqui ele ainda vai ter a pressão da água ainda por cima, ó. Aí ele vai ter a pressão da água, pressão do ar, tudo apertando ele lá embaixo. Entendido isso aqui, pessoal? Positivo. Entendido, professor. Então, por isso que o padrão, né, é medir a nível do mar, que ele é tipo a maior. E aí ela vai diminuindo conforme você sobe. Mas isso aqui também não é sempre, esse valor aqui não é constante não, isso aí é uma média. Porque o ar frio, o que acontece no frio com as coisas? As coisas encolhem, as coisas diminuem de tamanho. Então acontece isso com a atmosfera também. Se aqui tiver frio, vamos supor que a pessoa está aqui, o ar ele fica mais denso. Se tiver calor, o ar expande, ele fica menos denso, fica mais longinho da pessoa. Então, pressão maior no frio do que no calor. A gente consegue medir isso aqui também. Pessoal, deixa eu só calar a boca da minha cachorra aqui. Prontinho, resolvido. Então, no frio, o ar é mais denso do que no calor. Então, na meteorologia, se você quer saber de onde que o ar está indo, para onde que o ar está vindo, essa diferença de pressão que existe aqui, ó, é que faz o ar fluir, que faz ter vento. Então, o ar, ele sempre vai do frio para o quente. E aí faz o vento. Então, o ar fica mais denso. Então, se você tem um lugar que tem mais coisas de um gás, a tendência dele é espalhar. E isso a gente vê. Sempre que eu tiver uma densidade grande de um gás num lugar, a tendência é ele ir para o lugar que tem menos densidade. Então, por exemplo, se você está num quarto, se você espirra um perfume num cantinho, que seja, todo mundo no quarto sente o cheiro. Estou dando exemplo com perfume, tá? Mas vale para outros gases que você pode soltar aí também dentro de casa. Você solta, todo mundo vai sentir. Por quê? Porque ele, na hora que ele sai, ele está denso, e aí a tendência é ele expandir e se distribuir. Então,
vai da maior densidade para menor densidade. Então, a gente também tem isso daí. Então, a gente vai levar em consideração a atmosfera na hora que a gente for fazer alguns exercícios, porque ela realmente faz pressão. E aí, a gente, quando a gente tiver esse problema, a gente vai usar esse número aqui. Como arredondamento, a gente vai, até, dependendo do exercício, a gente vai até tirar esse monte de casinha aqui depois, ó, e trabalhar só com 1 mesmo, desde 10 a 15. Porque isso aqui é nível do mar. Então, se a pessoa tiver com um pouquinho mais de altitude, já vai diminuir isso aqui mesmo. Outra unidade de pressão famosa é a libra por polegada quadrada, que é o famoso PSI. Deixa eu escrever aqui. Que é o pound square inch. Quer dizer isso aqui. Libra por polegada quadrada. Por que eu pus um pneuzão? Porque quando a gente vai calibrar pneu, vai lá no posto calibrar o pneu, eu coloco 32 no carro, ou meu pai põe, ou alguém põe na moto, ou na bicicleta. Aquele 32 está nessa unidade de medida aqui, ó. Libra por polegada quadrada. Ou PSI. PSI. Então, a gente consegue também fazer essas mudanças de unidade. 14,7 é igual a 1 atm, e é igual a 10 a quinta, né, Pascal, igual a gente acabou de ver. Então, mais uma unidade de medida aí que a gente pode usar para fazer aí conversões. Em meteorologia também pode usar o bar. Um bar é 10 a quinta, que é 1 atm. Então, também tem alguns lugares que medem pressão, chamando ela de bar. Esse termo bar não é o bar de beber. Esse bar aqui é o prefixo do barômetro, que é o medidor de pressão. Então, esse bar aí, normal, sempre que vê bar alguma coisa nas palavras, ela pode ter a ver com pressão. Outra unidade que é interessante é essa daqui, ó, que é o milímetro de mercúrio. Unidade de milímetro de mercúrio. Então, mm é milímetro, Hg é o nome de mercúrio na tabela periódica, e ele também é uma unidade de pressão. Esse experimento aqui, pessoal, é um experimento legal que vocês mesmos podem fazer para apresentar. Talvez não utilizando mercúrio, dá para usar outra coisa, dá para usar água, dá para usar, sei lá, óleo, mas vocês conseguem fazer isso aqui. Qual que é a lógica de fazer isso aqui? Você enche um tubinho aí, uma proveta, e aí você pega uma bacia, que tem o mesmo fluido, então, da bacia. E aí você tem um tubinho que está cheio de fluido. Então o que você vai fazer? Você vai virar ele aqui de boquinha para baixo. Ele vai ficar assim. Aqui dentro ele está com fluido. O que vai acontecer? Ele não derrama. Ele vai abaixar um pouquinho desse nível aqui, ó, dele, né? Ele vai encher um pouquinho aqui. Mas ele não derrama. Por que ele não derrama? Porque bem aqui a gente acabou de falar, né? Tem atmosfera. E a atmosfera faz pressão. Faz aquele 1 atm, faz 10 a quinta. Então, a pressão que está atuando aqui, ó, nesse fluido, não deixa que a água daqui de dentro saia para fora. Ela fica presa aqui, ela fica essa coluna. Então, se a gente for lá no nível do mar, encher um pote de mercúrio e virar ele de boca para baixo numa bacia de mercúrio, ele sempre vai dar 760 milímetros ou 76 centímetros. Sempre. Se for de mercúrio e tiver a nível do mar. Se eu fizer com água, vai dar o mesmo comprimento? Não. Vai ter outro comprimento. E aí tem fórmula que dá para calcular qual que é a pressão que tem essa coluna de água aqui. E aí a gente vai até discutir ela aí nas nossas aulas, não necessariamente hoje, mas tem como a gente calcular. Então, isso aqui, ó, minha avó utilizava isso aqui para dar água para as galinhas dela. Ela pegava uma garrafa, enchia de água, virava de boca para baixo e deixava lá para as galinhas dela beber água.
Então as galinhas iam bebendo, ia diminuindo e o fluido ia descendo aqui, conforme as galinhas iam bebendo. Outra aplicação famosa disso aqui, os caras fazem isso com cerveja. Então imagina que aqui seja uma caneca. Os caras viram uma garrafa aqui dentro, assim, ó. Aí a garrafa fica com uma cerveja aqui dentro. Já vi o povo fazendo isso com Corona, cerveja Corona dentro de um copo de chopp, tipo um drink. Não sei se vocês já viram isso. Ou saudade de tomar uma no bar. Pois é, nem me fala. Enfim. Aí eles servem assim, e aí também o chopp não derrama, por quê? Porque a pressão atmosférica que está aqui, ó, atuando na cerveja, não deixa isso aqui escapulir. Inclusive, se alguém de vocês aí fizesse uma dessa com cerveja, ia ser massa, hein? Só que daí tem que calcular essa pressão aqui, ó. Vocês vão aprender na aula a calcular a pressão da coluna de um líquido, né? Não tem segredo, não. E aí dá para pegar, tipo assim, dá para pesquisar na internet qual que é a pressão atmosférica, a gente tem site, qual que é a pressão atmosférica de agora, por exemplo, de Cuiabá, e aí compara com a pressão que teria aqui da cerveja, por exemplo. Então ficaria interessante fazer isso daqui. E aí no final a pessoa ainda podia beber aí no experimento, não ia nem perder o dinheiro investido. Desculpa para tomar uma. Né? É o ensino com diversão. Outra medida de pressão, quer dizer, na verdade é a mesma, né? Aquele 12/8 que a gente fala quando está medindo a pressão e tal, ela está em unidade de milímetro de mercúrio. Então é a pressão sistólica e diastólica, né? Fiz até uma pesquisa aqui, ó, para explicar isso daí. Como o coração fica batendo, né? Na hora que ele bate, tá com pressão. Na hora que ele diminui de novo, porque o coração não fosse uma bomba, né? Então ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. Então, por isso que a gente tem esses dois números. Uma é para representar a hora que ele bateu e a outra é a hora que ele diminui. Então eu peguei aqui, ó, o nome sístole, você vai chamar de pressão sistólica. Ela é na hora do batimento. Então, na hora que bate, a gente tem a sístole, que seria o número maior. Na hora que é o menor, né, na hora que ele diminui, aí a gente chama de diástole. Então, a gente chama de pressão arterial diastólica. Então, se é 12/8, você tem 12 de sístole, ou pressão sistólica, e 8 por pressão diastólica. Talvez vocês não usem essa informação aí na engenharia de vocês, mas se algum de vocês for medir pressão aí, já dá para saber. Tem a ver com os picos e mínimos ali da pressão do coração. Diastólica é o mínimo e sistólica é o máximo. E aí essa medida aí é em milímetro de mercúrio. Eu acho que nem é em milímetro, eu acho que 12/8 é em centímetro de mercúrio, tô vendo. Vocês sabem o nome desse aparelho aqui? Coloquei até no slide porque eu achei bonito o nome. Esqueci, professor. Olha que nome bonito. Esfigmomanômetro. Ah, nunca soube. Manômetro, a gente vai ver que é um medidor de pressão. É um tipo de medidor de pressão. E aí esse esfigmo aqui vai ter alguma coisa a ver com pressão arterial. Aí, mas eu não sei o que quer dizer esse prefixo aí. Então, beleza, então, né? A questão de pressão e suas unidades de medida. Vimos várias aqui, então, se precisar fazer alguma mudança e tal, é só vir aqui no slide e olhar e fazer as transformações. Outro termo que é interessante a gente definir é esse carinha aqui, ó, massa específica e densidade. Tem autor que fala que massa específica é para fluidos e densidade é para sólidos. Tem autores que fazem essa distinção.
Como a gente vai usar a mesma fórmula para os dois, aqui na disciplina a gente vai tratar esses dois como sinônimos, certo? Massa específica e densidade. Então, a fórmula, né, de massa específica e densidade é dada por essa equação aqui. Massa por volume. Então, mas assim, pessoal, essa fórmula é para corpos que têm volume. Aqui na disciplina, a gente vai estar sempre falando de volume, de fluidos, etc. Mas existe densidade para outros tipos de corpos. Então, imagina como que a gente faria uma densidade de uma folha de papel se eu fizesse massa por volume. É meio esquisito medir volume de uma folha de papel. Eu ia ter que pegar a altura da folha para calcular um volume, né? Porque a área da folha é fácil. Então, às vezes a gente tem densidade de superfície, densidade superficial, que seria massa por área. Ou se for, imagina uma linha, um fio. É meio esquisito você calcular o volume de um fio. Então, você faz massa por comprimento. Então, a gente pode ter outros tipos de massa específica. Mas o mais famoso é sempre massa por volume. A gente vai usar essa letrinha aqui, ó. O nome dela é Rho. Parece um P. Esse Rho vai ser a letra grega, né, que a gente vai usar para massa específica. Tá, vamos continuar aqui. Um exercício aqui, eu vou até deixar ele pro final. Depois a gente volta aqui. Ó, quando a gente, tipo assim, tem essa torneirinha pingando ali e a pocinha tá aumentando ali embaixo, né? Se a gente pensar, ó, essa água, ela tá se movimentando para cá e para cá. Então, para ela conseguir ter esse movimento, ela tá vencendo as forças que tem ali. Então, a capacidade de escoar que os fluidos têm os impede de realizar uma força paralela à superfície. Então, aqui, ele não consegue, tipo assim, conforme vai caindo, é como se essa aguinha, ela, como se ela estivesse desmoronando aqui, ó, uma por cima da outra. Por isso que tem esse movimento de escoamento, se você joga água no chão. Ela não consegue, tipo assim, ir subindo uma em cima da outra como se você estivesse empilhando tijolinhos de coisas sólidas. Não, ela não consegue ter isso. Porque não existe uma força aqui que segure ela bonitinho. Ela não tem forças internas que são capazes de segurar ela. Como ela não tem, aí ela escoa. Por isso que ela, tipo, desmorona para os lados. Então, isso que a ausência dessa força, né, é que permite que os fluidos escoem. Então, se eu pegar ali uma forcinha, a gente só tem forças só nesse eixo aqui, ó. Aqui, nesse vertical, não tem forças para segurar. Então, por isso que os fluidos fluem, porque eles não têm essa força aí que seja paralela a esse fluido que esteja aqui. Então, ele acaba não se movimentando. Outra coisa também que a gente pode afirmar sobre pressão é que ela é uma quantidade escalar, ou seja, ela não possui direção. Então, ela é aplicada em todos os pontos de um corpo. Então, quando a gente, por exemplo, força é um vetor. A gente faz uma setinha lá e fala, ó, a força está aplicada nesse ponto. Pressão não. Como a pressão ela se distribui, né, por ela ser aplicada numa área, faz com que ela seja uma grandeza escalar. Ela só tem o módulo, ela só tem a intensidade, ela só tem o valor. Módulo. Certo? Então, pressão não é vetor. Então, a gente não representa, né, fazendo setinhas. Então, ela é aplicada em todos os pontos do corpo. Então, se tem esse mergulhador aqui dentro do fluido, vai existir pressão nele em todos os pontos dele. De cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para direita, da direita para esquerda. Todos os pontos faz pressão. Então, ela é distribuída aí na área nesse caso desse mergulhador.
Acontece isso também com a gente fora da água, né? Você está aqui na superfície, você tem pressão atuando, né? E você aí em todos os... Mas a gente está dentro de um fluido, pessoal. Sim. Oxigênio, né, professor? Não Isso. seria, Vocês né? já assistiram Bob Esponja? Já. Tipo assim, se você... Eles moram no fundo do mar. Mas assim, eles se movimentam e tal, da mesma jeito que a gente se movimenta e faz todas as coisas aqui na superfície. Então, a gente mora no fundo de um mar de ar. Então, a atmosfera é como se fosse o mar que o Bob Esponja mora lá e trabalha as coisas tudo normal. Então, a gente está dentro também de um oceano de fluido. Só que o nosso é um fluido gasoso, o dele é um fluido líquido. Mas se a gente pensar, é a mesma lógica. A gente está dentro de um mar, só que esse mar é de ar. Então, a gente também sofre pressão aí, né? A pressão atmosférica em todos os pontos. Aqui, de baixo para cima, aqui, ó. De baixo dele, tudo. Certo? Certo. Sim. Tá. Eu vou deixar para explicar essa lei de Stevin na aula que vem, porque eu acho que ela é mais complicadinha, eu quero trabalhar ela com calma. Então, vou passar um exercício aqui para vocês. Vamos fazer esse exercício aqui. A gente tem um colchão de uma cama de água. E ela tem o tamanho de 2 por 2 e 30 centímetros de altura. Então, letra A. A gente quer encontrar o peso da água no colchão. Letra B. A gente quer calcular a pressão exercida pela água no chão quando a cama repousa na posição normal. E aí a gente supõe que toda a superfície inferior da cama faz contato com o chão. A cama é de água, tá? Então a gente vai desprezar o peso, tipo assim, de uma possível borracha que estaria ali para conter a água. Vamos supor que só tem a... Vamos levar em consideração só a água mesmo, certo? Vamos desprezar o material que faz a água ficar dentro dela. Vocês entenderam? Sim. Mãos à obra. Usando as equações que a gente já conhece, né? A gente conhece peso, é massa vezes gravidade. A gente conhece pressão, é força sobre área. E a gente aprendeu densidade, é massa sobre volume. Com essas 3 equações aí, vocês conseguem resolver. Quando vocês vão resolvendo, pessoal, vocês estão ligados que semana que vem não vai ter aula, né? Vai ter semana de palestras. Sim. Então, Sim, aproveitem, vai valer certificado. Então, vocês precisam ter carga horária, né, para formar. Então, façam cursos, assistam palestras, aproveitem para participar. Quem não quiser participar, aproveita a semana aí para ir adiantando o portal, ir estudando as disciplinas, ir atrás do projeto. Oi, Leandro. Mas a gente pode assistir na parte da manhã ou só no horário de aula? Assiste a hora que você quiser, quantos quiser. Beleza. Só tem que Valeu, ver pessoal. certinho como que faz para se inscrever. Eu não cheguei a olhar ainda como que faz para se inscrever nos cursos e tal. Pessoal, olhei aqui no chat, ó, o Rodrigo falou aqui, ó, que esfigmo significa aperto em grego. Então, o esfigmomanômetro é um medidor de pressão, que é um manômetro de apertar, né? Porque aquele negocinho, você tem que ficar apertando ele, né? Para ele dar pressão, né? Então, quer dizer isso, o esfigmomanômetro. Grego, ele, tipo assim, uma palavra significa 500 coisas, né? Depende muito do contexto. Eu acho que deve ser bem um medidor de pressão mesmo. Uma tradução Isso. mais literal.
Vou colocar uma letra C aqui. Acabei de conseguir voltar para a aula, professor. Sem querer, desliguei o computador aqui. Vixe. É aquela tecla do teclado que tem power de desligar. Eu digitando aqui as coisas e sem querer. Professor, esse exercício é bem simples, né? É. Só para a gente fazer a aplicação da densidade e pressão e etc. Eu adicionei uma letra C ali, não sei se você já fez. Ainda não, peraí. Vamos fazer? Bora. Fizeram, pessoal? Tá. Então, o colchão de uma cama de água tem o tamanho de 2 metros, comprimento 2 metros e largura de 30 centímetros, né? E 30 centímetros de altura. Letra A, encontre o peso. Então, vamos aqui. Letra A. Ó, a gente tem duas relações que tem peso. A gente tem que peso igual massa vezes gravidade. Para usar essa equação, eu preciso da massa, que eu não tenho. E a gente tem a fórmula da massa específica, né? A massa específica, ela é ρ, que é
massa dividido pelo volume. Então, se eu fizer nessa equação, eu consigo achar a massa e depois eu jogo na de cima e acho o peso. Então, a gente pode isolar aqui, ó. Falar que massa é a densidade vezes o volume. Né? Se a gente isolar. Só passei o volume multiplicando. Então, a massa específica ou densidade, né, da água, nesse caso é água doce, né? Ela é 1000. O volume desse colchão. É base vezes altura vezes... Base vezes altura. Então, base é 2 vezes 2 vezes a altura, que é 0,3. A gente tem que fazer em meio. Coloquei aqui em parênteses, não que precise para fazer a conta, é só para ficar separadinho e falar que 2 vezes 2 vezes 0,3 é o volume. Quanto que dá essa massa aqui, pessoal? 1.200. Tipo, isso é isso mesmo, acho que é isso mesmo, né? É? Tá, colchão pesado, hein? Mas tá, beleza. Agora a gente consegue calcular o peso. Então aqui vai ficar 1.200 vezes a gravidade, que é 9,8. É isso? Isso. O senhor quer o resultado? Sim. 11.760 As medidas? newtons. Então tá aqui, calculamos o peso. Então, vamos... fizemos a letra A, vamos continuar. Vamos para a letra B. Ele quer a pressão exercida pelo colchão no chão. Então, vou colocar aqui. Pressão é igual a força exercida numa área. A força a gente já tem, 11.760. E essa área, pessoal? É a largura vezes o comprimento, né? Então é 2 vezes 2? Isso. Esse valor aqui. Professor, no caso da área, se ele tivesse deitado 2 vezes 2, se ele tivesse em pé, 2 vezes 0,3. Exato. Tanto é que é isso que a gente vai fazer ali na letra C. Dá 2.940 newtons. Newtons por metro quadrado. Agora é pressão. Pressão. Né, que a gente costuma usar a unidade nova. Agora vamos fazer letra C. A letra C é para o colchão em pé. Então a força continua sendo a mesma, 11.760. Cara, então, é igual o colega falou, né? Se o colchão está em pé, então é 2 vezes 0,3. Quanto que dá? 7,56 Pascal. Mas aqui a pressão tinha que ser maior. 7,56, 0. 7.056, quer dizer. 7.056 ou 7.560? Não, 7.056. Eu que falei errado. Então, ó, olha que interessante isso daqui. É o mesmo colchão, é a mesma água, é a mesma densidade.
Só que a posição que eu colocar ele muda a pressão que faz no chão. Porque está sendo aplicado em uma área menor, né? Isso. Não sei se vocês estão estudando resistência dos materiais. Alguns de vocês já fazem resistência dos materiais comigo, inclusive. Mas talvez alguns de vocês não estejam cursando ainda, ou já cursaram. Mas isso aqui depois, esse negócio de pressão, que lá na resistência dos materiais a gente está usando o termo de tensão, que é um sinônimo de pressão, isso tem tudo a ver, porque se eu tiver, por exemplo, um pilar que é fino e um pilar que é grosso, no pilar grosso, como a pressão se distribui, diminui a pressão. No pilar fino, não tem lugar para distribuir, a força se concentra, então dá uma pressão alta. Ou seja, se a pressão está alta, é mais fácil, né, eu romper, né, essa estrutura do que uma que é mais larga. Então, o formato dos corpos vai influenciar na resistência que ele vai ter. Porque tem a ver. E olha que interessante, é o mesmo corpo, é o mesmo material, só que a posição com que você coloca ele muda a pressão exercida, logo muda a resistência também do corpo. Então esse exercício é legal justamente por causa disso. A gente usou nossa equação de densidade que a gente aprendeu, relembramos peso e aplicamos uma equação de pressão, fizemos a discussão de pressão com área maior, com área menor, comparamos os valores. Então, apesar de facinho, ele é legal nesse sentido, porque permite que a gente discuta. Professor, Oi, pode falar. essa C minha não deu 7.056. Professor, A você minha tá também errado. não. Deu Tá. 19.600. 19.600. Exatamente. 19.600. E a B? A B tá certa. É porque ele não multiplicou o 2 por 0,3 antes de dividir. Entendi. Então é mais pressão ainda. Isso. Bacana. Então tá, 8h12. Vamos fazer o intervalinho. E valeu. Mais alguém? Se não tiver mais ninguém, vou encerrar então, pessoal. Então tá, estou encerrando a gravação aqui.